E vamos lá, gente. O objetivo desse vídeo é dar continuidade aí na parte de condicionais em Java. No vídeo passado, a gente falou sobre a possibilidade de termos ifs, né, condições, que vão estrategicamente direcionar o fluxo do nosso código. Qual que é o nosso objetivo deste vídeo aqui? É direcionar o nosso código, né, ou flexibilizar ele, controlar ele de uma maneira ainda mais assertiva. Por exemplo, aqui no vídeo passado, a gente fez dois testes, né, basicamente, para indicar se o aluno tinha sido aprovado ou não aprovado. Nesse caso aqui, a gente usou uma negação do valor lógico. Então, imagine o seguinte, existem casos onde, com certeza, caso eu não queira fazer alguma coisa, eu quero fazer outra coisa. Então, vou tentar escrever isso assim, ó. Em alguns casos, a gente sempre quer fazer alguma coisa ou outra. Pelo menos uma das duas. Tá? Nestes casos em especial, ao invés de criar vários ifs, um para cada condição, nossa, que legal, ele completou aqui para mim, ó. If, dá um enter, ele completa. Ao invés de criar um para cada condição, existe uma palavra-chave em Java que é o else. O else significa senão. Então, qual que é a ideia? Caso eu não passe nessa condição aqui, por exemplo, a minha média ser maior ou igual a 7, eu tenho automaticamente um caso contrário, que seria a média menor do que 7. Certo? E aqui eu posso, por exemplo, colocar o aluno... a nota não foi suficiente. Ok, aqui vamos colocar uma mensagem, por exemplo, aprovado. E vamos executar o nosso código. Então, Java C, o nome do meu arquivo é condicionais parte2.java. Não esqueci nenhum ponto e vírgula. Condicionais parte 2. Se o aluno tirar, por exemplo, 6 e 8, aprovado, deu média 7 cravado, certo? Se o aluno tirar um pouco menos, 6 e 4, a nota... Opa, eu coloquei foi o suficiente, né? Não foi suficiente, né? Vou colocar só não foi suficiente. O que acontece? Esse else aqui, ele faz exatamente o teste contrário do maior ou igual a 7. Esse é o chamado senão. Uma das coisas interessantes é que imagine o seguinte, ó, vamos pensar num caso onde o aluno ele tem 3 possibilidades. Então, a ideia é... Eu vou deixar essa parte comentada aqui só para não nos atrapalhar na hora que a gente for executar, para não nos confundir. E imagine o seguinte, ó, eu tenho 3 possibilidades, tá? Eu tenho uma possibilidade que é o aluno ser aprovado, quando a nota for maior ou igual a 7. Se a nota não for maior ou igual a 7, mas for maior ou igual a 4, então ele pode fazer recuperação. Ok? Caso contrário, ele foi reprovado. Então, eu tenho mais um caso. Neste caso aqui, a gente só teria duas opções. Como que ficaria isso e como que é a maneira como vocês vão costumar ver aí nos livros, na internet, nos fóruns, como que o pessoal escreve esse tipo de condição no caso de incluir aí mais uma condição. Então, a primeira parte ela é exatamente igual, né? Média maior ou igual a 7, então significa que o aluno for aprovado. Então, sysout aprovado. Aprovado. Beleza. Qual que é o caso da recuperação? Então, caso ele não seja aprovado, certamente ele está em recuperação. Então, em recuperação, a média tem que ser maior ou igual a 4. E aí, ele está em recuperação. Sysout, recuperação. Se não, então, se ele não está, ó, ele não foi aprovado, ou seja, não passou por esse if, então ele entrou no else. Com certeza entrou no else. Verificou se a média é maior que ou igual a 4, e aí ele está em recuperação. Caso contrário, dentro deste mesmo if aqui, ó,
dentro deste else, né, e dentro desse conjunto if else, eu tenho a possibilidade desse aluno aqui ter sido reprovado. Tá? O que acontece? Isso aqui começa a alinhar diversos ifs e elses um dentro do outro. Tá? E aí tem uma questão bastante interessante que é, sempre que eu tiver um if, certo? Ou um else, caso o meu bloco de códigos que vai ser executado seja um novo bloco, nesse caso aqui, por exemplo, um if, né, um if else, eu não preciso utilizar essas chaves aqui, tá? Eu não preciso utilizar. Nesse caso aqui, como eu só estou executando uma linha, eu também não precisaria usar essas. Mas essas chaves aqui, elas fazem parte de um conjunto de boas práticas de programação. Ok? Então, já que eu não preciso usar essas chaves aqui, olha como que vai ficar a estrutura. Eu vou remover essa chave e vou puxar esse if para aqui. E vou remover, claramente, a última chave e vou realinhar esse else. Porque, na verdade, quando a gente estava criando um conjunto de 3 condições, não estávamos? Olha aqui, ó, se foi aprovado, caso esteja em recuperação, caso esteja reprovado. Eu não preciso necessariamente alinhar da maneira anterior. E assim, continua fácil de ler e não vira o que a gente chama de código Hadouken, né? Que é aquele código que ele faz um Hadouken, ele faz... como é que eu posso mostrar para vocês? Vou colocar aqui com um comentário, né? Eu tenho um código assim, ó, ABCD. Vamos colocar aqui... Sei lá, vou colocar qualquer palavra aqui só para a gente ter um exemplo, né? Float A. Imagina que você tem um código assim, ó. Claro, aí seriam condições, seriam códigos dentro de códigos, float, qualquer coisa aqui, depois qualquer coisa aqui, aí um bloco aqui, aí volta para cá, aí volta para cá, volta para cá. Imagine que aqui seriam ifs, elses, while, outras funções. Esse código aqui, ele parece um Hadouken, né? Ele tem esse formato aqui. Por que esse código é ruim? Porque quando mais para dentro eu for, significa que eu estou criando muita dependência entre as coisas, entre as condições, e começa a dificultar a leitura. Então, a gente tenta manter o código bastante organizado e, sempre que possível, que não vire aí o famoso código Hadouken, tá bom? Pessoal, esses são os chamados, as chamadas condicionais, o senão, certo? E os nossos ifs e elses aninhados, né? Então, eu tenho um if, else, depois do outro. Notem que aqui eu poderia ter quantos else if eu desejar, né? Eu posso fechar, criar um outro else if, por exemplo, verificando se a média foi igual a 0. Significa que provavelmente era um desistente, né? O aluno não fez nenhuma avaliação para fechar com nota exatamente 0. E aí, caso contrário, o aluno foi reprovado. Então, eu consigo alinhar aqui tantos quanto eu desejar, tá bom? Então, para o videozinho de if, else era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos lá no Discord, no e-mail. Fiquem à vontade aí para perguntar. Um abraço, até a próxima.